Olá, esse é o nosso segundo vídeo da série sobre Firewall e nós hoje vamos falar sobre os tipos de Firewall que existem. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, acesse no link que está aqui abaixo para você assistir e ter um pouco mais de informações sobre o que é Firewall. Hoje então nós vamos falar sobre quais são os tipos de Firewall e basicamente nós vamos falar sobre três tipos. O primeiro desses firewalls que nós temos em qualquer situação é a filtragem de pacotes. E esse firewall, ele é um firewall que vai fazer um controle básico de suas regras sobre o que pode e o que não pode acessar, e ele basicamente vai ter uma informação sobre o que pode e o que não pode ser acessado baseado nas suas informações tanto de endereço de entrada quanto endereço de saída. Então é uma tabela básica que teria toda essa filtragem e ele faria isso. Alguns eles são estáticos, então você precisaria mudar muito essa configuração o tempo todo para que ela ficasse muito dinâmica, ou você precisaria de algo um pouco mais dinâmico, que também existe na filtragem de pacote, que você teria um dinamismo um pouco maior, que ele consegue se adaptar um pouco melhor a algumas situações. Como, por exemplo, até em algumas regras específicas, você colocar para ele liberar ou não em alguns certos horários, em algumas coisas nesse sentido. Então, esse tipo de firewall, ele geralmente é um firewall um pouco mais simples. Você até encontra no Windows, por exemplo, você vai encontrar. Obviamente no Linux você já tem isso também nativo, mas em algumas outras situações, como até roteadores simples, você vai ter algumas filtragens de pacote que eles já vêm por padrão. Mas você não vai ter uma filtragem muito ampla, você não vai ter um controle muito fácil na sua mão, porque você vai ter simplesmente uma coisa bem básica. Um segundo tipo seria o firewall de aplicação, que ele às vezes está dentro ou às vezes ele é o próprio firewall de rede e ele vai fazer um controle muito mais aprofundado de todos os recursos que você vai precisar, e ele vai ter você vai analisar dentro da sua rede todos os controles que você precisaria fazer para dentro de uma rede interna de uma empresa, por exemplo. Então lá você vai ter análise de logs, você vai ter o registro disso, você vai ter como fazer um controle um pouco mais aprofundado e ter um pouco mais de informações para você conseguir tratar. Então não vai ser simplesmente um firewall onde você fala o que pode entrar, o que pode sair. Ele vai ser ele vai ter um pouco mais de recurso, só que nesse caso você vai precisar de uma máquina, um servidor que vai ser mais potente. Não vai poder ser como um roteador, por exemplo, porque você vai precisar de muito mais recurso para que você consiga fazer todo esse gerenciamento dos recursos e das informações que serão passadas por essa rede. Por quê? Porque tudo o que os seus usuários, as pessoas que fazem parte dessa rede, elas vão precisar passar por esse firewall e ele vai fazer todo esse controle. Existe também um outro tipo que seria o de controle de estado, Stateful Inspection, que ele vai fazer uma inspeção do estado. Então você não vai deixar por padrão bloqueado, mas ele vai fazer uma análise desses pacotes e dependendo de como for, ele vai conseguir fazer esse controle de uma forma automática e, na verdade, muito mais do que automática, ele vai conseguir ser muito maleável, ele vai conseguir identificar aonde que ele pode bloquear, onde que ele pode controlar. Então esse tipo de firewall geralmente ele é um firewall que é mais avançado até que a filtragem de pacote, e ele tem mais recursos, obviamente, só que ele é um firewall que geralmente ele já é mais comercializado e ele é mais caro. Então nós temos esses três tipos e basicamente
que eu expliquei bem simples, mas para ficar bem fácil de entender, é para que você tenha alguns tipos, só que óbvio, você precisa analisar qual é a melhor opção para a sua empresa. Às vezes você não precisa ter uma empresa especificamente, você pode ter dentro da sua casa também. Isso é importante dizer, porque não é só numa empresa que você precisa de um controle, precisa de firewall, então é importante que isso fique bem claro. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se inscreva no nosso canal clicando no botão vermelho abaixo. Nós teremos mais alguns vídeos sobre essa série falando a respeito de firewall. Muito obrigado e um grande abraço.